o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Está aberta a quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de São Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fazer a chamada. Vocês respondem sim para o presidente. Jair Alves da Silva Filho. Presente. Israel Lopes de Araújo. Presente. Lucimar Jesus Ferreira. Cláudio do Rosário Rodrigues. Benício da Paixão Vieira. Presente. Valquíria Maria Veloso. Presente. João Pedro Soares. Eu presente. Pablo Herbert da Silva Santos. Gilmar Rodrigo Vieira. Presente. Vou ler a pauta da quarta reunião ordinária. A pauta hoje da reunião está bem curta, né? Hoje vai ser de acordo com a pauta, somente a oradora, uso da tribuna, Guilherme da Conceição Aguiar, que vai falar por 15 minutos com a palavra ali, Guilherme. Você pode ficar à vontade, tá bom? Agora já? Pode. Pode fazer. Posso dar aqui, né? Mas sempre apoio. Boa noite a todos, prezados vereadores. Inicialmente agradeço a atenção, né? Eu vou ler aqui para poder não me perder, né, de tudo que vai ser pontuado. Agradeço a atenção dedicada ao requerimento apresentado anteriormente, bem como pela resposta oficial encaminhada a essa cidadã, enquanto representante do ChapaCast. Venho hoje, de forma respeitosa e transparente, apresentar novos questionamentos e observações com base no conteúdo da resposta recebida. Meu objetivo não é confronto, mas sim o aperfeiçoamento do processo democrático em nosso município, sobretudo no que diz respeito à publicidade dos atos legislativos e à participação popular. 1. Sobre as reuniões informais e a construção de votações. A resposta confirma que não há reuniões formais para estudo de projetos de lei, mas que os vereadores se reúnem informalmente, inclusive fora da sede da Câmara, compreendendo que o regimento interno não obriga reuniões oficiais para esse fim, mas a recorrência dessas reuniões informais gera um questionamento importante. Como garantir que essas articulações não excluam a população dos debates prévios que impactam diretamente nas suas vidas? 2. Sobre o acesso à informação. Foi dito que as atas e gravações das reuniões públicas estão disponíveis mediante solicitação ou no site oficial. No entanto, isso diz respeito às sessões deliberativas. Quais são os mecanismos concretos para garantir que a população tome conhecimento prévio dos projetos que serão votados? A simples publicação posterior dos atos, embora legalmente prevista, não assegura o direito à participação informada. 3. Sobre a ausência de canais de participação popular. Entendo que a Câmara se coloca de portas abertas, mas é preciso que isso vá além do discurso. Hoje, a população não dispõe de nenhum canal institucionalizado para participar dos debates, opinar sobre projetos ou apresentar sugestões. Por isso, pergunto: há intenção por parte dessa Casa de criar instrumentos como audiências públicas, consultas comunitárias ou publicações com prazo mínimo de antecedência para garantir essa participação? Sobre a transparência ativa. A resposta omite qualquer plano futuro de ampliar a transparência legislativa. Gostaria de saber se há um interesse dessa Casa em adotar medidas simples e eficazes, como divulgação antecipada da pauta das sessões, com acesso aos projetos completos, criação de um canal online de consulta pública, gravação e divulgação voluntária das reuniões preparatórias, ainda que informais.
Em resumo, reforço que o que se espera do legislativo é mais do que legalidade, é compromisso com os princípios constitucionais da transparência, participação e controle social. A democracia se fortalece quando os espaços institucionais dialogam com a sociedade de forma clara, respeitosa e aberta. Estou à disposição para colaborar nesse processo, não apenas como cidadã, mas como comunicador e comprometida com a vida pública de São Gonçalo do Rio Preto. Isso aqui foi sobre o primeiro requerimento. Posso dar sequência para o segundo? Agora, sobre o requerimento de contestação da Resolução Legislativa número 37 de 2025. Venho hoje a essa tribuna para me manifestar a respeito da Resolução Legislativa número 37 de 2025 e da resposta ao requerimento que protocolei, no qual questionei sua legalidade e compatibilidade com os princípios constitucionais da publicidade, do acesso à informação e da liberdade de imprensa. Recebi uma devolutiva que, com todo respeito, minimiza o valor do princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, ao afirmar que esse princípio nada teria a ver com a gravação e divulgação das sessões legislativas. Permitam-me discordar veementemente dessa interpretação. A publicidade, segundo nossa Constituição, não é um favor do Estado ao cidadão, é um dever do Estado. É uma garantia para que os atos da administração pública, inclusive do Poder Legislativo, sejam de pleno conhecimento da sociedade, com acesso livre à informação, como também assegura o artigo 5º no inciso 14 da mesma Carta Magna. Gravar e divulgar sessões públicas não é apenas possível, é essencial, é parte da fiscalização cidadã. Quando cito o artigo 37, não o faço por conveniência, mas por compromisso com a verdade jurídica. A publicidade dos atos administrativos não se resume à presença física do cidadão na sessão. Em termos digitais, restringir a gravação independente significa restringir o alcance da fiscalização popular. A Resolução número 37 de 2025, ao determinar que somente a equipe de comunicação da Câmara pode gravar e transmitir, não apenas centraliza o controle das narrativas institucionais, como dificulta o acesso direto e plural às informações. A resposta enviada a mim afirmou que houve uma interpretação equivocada da minha parte, ao entender que a resolução restringe a gravação das sessões públicas por cidadãos comuns. No entanto, com todo respeito, essa afirmação não se sustenta. Não se trata de uma interpretação subjetiva, pessoal ou forçada. Trata-se da leitura literal do texto da resolução, mais precisamente do artigo 1º, parágrafo 1º, que afirma: a filmagem e gravação somente poderão ser realizadas de forma oficial pela equipe de comunicação da Câmara Municipal. Vamos analisar esse dispositivo. O advérbio somente tem valor de exclusividade. Ele restringe o verbo poderão, limitando a permissão de gravação exclusivamente à equipe oficial. A frase é direta, objetiva, e não há nenhuma construção gramatical que abra espaço para exceções. Não há menção a condições, permissões, alternativas ou possibilidade de coexistência com gravações independentes, ou seja, o texto é taxativo. Portanto, não é uma questão de interpretação. A própria redação da norma é que é restritiva, e isso, por si só, configura violação ao princípio da publicidade. Princípio este que não se resume a divulgar nas redes, mas implica transparência ativa, pluralidade e registros livres de controle social. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 14, assegura o acesso à informação. No artigo 37, determina que os atos da administração pública devem obedecer ao princípio da publicidade, ou seja, tornar-se público. E o artigo 14 do princípio do regimento interno desta Casa permite a gravação das sessões, desde que não interfira no andamento. É grave que uma resolução não tenha sido aprovada, com esse tipo de redação sem ampla publicidade prévia, sem participação popular, mesmo após esta Casa receber um e-mail solicitando participação de discussão em termos desse assunto. E mais grave ainda, que se tente justificar a restrição como um mal-entendido. Afirmar que não houve impedimento porque a cidadã conseguiu gravar não é argumento válido. Se a norma proíbe, o fato de alguém não ter sido impedido fisicamente não torna a norma constitucional,
Pelo contrário, a ilegalidade da norma continua existindo, só não foi aplicada naquele momento. Por tudo isso, reitero meus pedidos, que a resolução número 37 de 2025 seja revisada para garantir o direito da população de registrar e divulgar livremente em sessões públicas. 2. Que seja apresentado parecer jurídico da assessoria da Câmara sobre a compatibilidade da norma com a Constituição e o regimento. 3. Caso optem por manter a resolução, que se apresente justificativa fundamentada em respeito à legalidade, à moralidade administrativa e à transparência. Transparência não é favor, é dever. Muito obrigada. Só isso. Eu faço o bom. Se quiser. Posso ir? Pode. Esses requerimentos você vai protocolar? Vou. Parte de requerimentos. Sim. Eu poderia só protocolar na secretaria. O protocolo da secretaria para receber. Não vai pedir uma discussão? Você, o pode receber. Vai receber? Você pode receber, você prepara. Aqui um carimbo aí De receber. pode ir aprovado o negócio. O carimbo deve estar lá dentro. Se tiver, eu vou discussão? conferir, mas já tem um carimbo ali. Tá, aí no Você caso... quer protocolar aqui agora ou amanhã? Aí, no caso, a resposta vocês me dão aqui também ou não Como tem é um discussão? requerimento que exige até mesmo questão de parecer jurídico, nós vamos utilizar o prazo Sim, legal para a resposta. tranquilo. O que eu posso responder a questão da resolução a princípio é que o regimento interno permite que, independente de autorização, vocês podem gravar. Sim, A resolução ela só fala da gravação oficial, né? A gravação oficial interna da Câmara é o que a Câmara contratou e está sendo gravado no seu ambiente, às vezes até mais privilegiado do que os demais, questão de assessoria, outras questões de imprensa. Gravação oficial, Câmara, para que a gente possa publicar dentro do site. Agora, outras gravações, não há impedimento, porque o parágrafo primeiro do artigo 4 está falando, independente de autorização, gravação por transmissão ao vivo, rádio, televisão, reuniões da Câmara, desde que não se proceda às entrevistas ou que os profissionais referidos no caso não se manifestem enquanto permanecerem no plenário. Então, deve respeitar as questões do plenário. A resolução só regulamenta essa gravação nossa. sim. É uma questão, às vezes, que você interpretou como um impedimento do externo, mas a resolução ela regulamenta o interno. É questão interna corpus. Quando se trata de interno corpus, ele vem falando sobre a nossa gravação, em caráter oficial. Está bem explícito lá no que você fala do artigo 1º. Sério. Pode falar? No artigo 1º fica bem clara essa frase, é onde a gente interpreta que não pode ser gravado por terceiros. É onde fala, a filmagem e gravação somente poderão ser realizadas de forma oficial pela equipe de comunicação da Câmara Municipal. Dentro das vírgulas, ele está lá de forma oficial. É porque lá no que você vê a emenda aí da sua resolução, acho que eu tenho aqui. A resolução, não vou saber, não estou número aqui, porque o assessor jurídico encaminhou a versão final, ela fala que dispõe sobre a filmagem, gravação e transmissão na rede mundial de comunicadores das sessões realizadas pela Câmara de Vereadores de São Gonçalo de Rio Preto e das outras províncias. É as nossas filmagens, não é as filmagens externas. Nós não estamos regulamentando filmagens externas. Sim. Nós estamos colocando como a oficial a nossa. Essa é oficial. Em questão de, se tiver um pedido de filmagem, um pedido de alguma coisa, questão processual, nós consideramos a nossa oficial. E regulamentamos aqui. Aí a nossa oficial pode ter o local privilegiado em detrimento das demais? Sim. Que é o local que está aí. Sim. Certo? Agora não impede que vocês filmem. Não torna ilegal a filmagem de vocês. A sessão é pública aqui, qualquer do povo pode filmar. Qualquer do povo pode nos filmar as nossas falas, né? E é questão pública. Nós estamos sujeitos a ter a publicidade de qualquer fala nossa. É um plenário, né?
Mas a resolução, volto a repetir, ao meu minha interpretação e também da assessoria jurídica, conforme conversamos, não é impeditivo ou restritivo de qualquer direito externo de estar aqui fazendo uma gravação. Só não é considerada como uma gravação oficial nossa. Entendi. É porque na reunião passada, inclusive, foi citado isso pelo assessor jurídico, não sei o nome dele, que ele leu essa parte e falou, obviamente que também é permitida a gravação extra-oficiais. Só que quando a gente viu a resolução, não tinha nada que remetesse a isso. Então, entendemos que poderia ter, talvez, até um duplo sentido. A gente poderia interpretar, se a gente lê a resolução, sem ter o conhecimento aqui da reunião, a gente poderia ler e entender que a filmagem e gravação somente poderão ser realizadas de forma oficial pela equipe de comunicação da Câmara. Não, mas quando a gente fala de forma oficial, a gente deixa bem claro. Sim. Só está tratando de forma oficial. A gente não pode interpretar uma norma de caráter restritivo, sendo que a nossa obrigação é caráter da publicidade. E não impedir que um cidadão possa fazer a gravação. Isso aí não é impeditivo. Então a gente não pode interpretar a norma que é interna corpus aqui, nós com caráter restritivo. Então eu entendo que ela não é inconstitucional. Ela regulamenta a normatização interna desta casa. Certo? Aí a gente coloca como nós também gravamos. Nossa gravação que é oficial. Entendeu? Independente se tiver aqui a televisão, rádio, gravando aqui por conta, não vai ser impedido. Certo. Mas de qualquer jeito ele vai mandar essa resposta pra gente, né? Não, nós vamos encaminhar nesse tipo. Eu posso só falar alguma coisa rapidinho aqui? Posso, presidente? Então, baseado nisso que o senhor acabou de dizer, eu enviei uma pergunta ao presidente, né? Foi até no particular, sobre, antes mesmo de sair essa resolução, ele me respondeu no WhatsApp, numa conversa informal nossa, falou, não, a gente vai estar disciplinando, né, criando uma norma disciplinar para a questão da filmagem. E aí eu enviei um e-mail solicitando para participar também dessa reunião, coisa e tal, e a resposta que eu recebi, baseado na pergunta que eu fiz sobre essa lei disciplinar, foi exatamente a resolução. Agora, a pergunta que eu queria deixar aqui, se essa resolução é interna, por que foi me enviado como resposta? Eu não faço parte... A resolução, ela trata de questões internas corporais. Não quer dizer que ela é segura para a questão nossa interna, não é do povo. Não. É uma resolução que regulamenta a casa do povo. Sim. A resolução, ela tem força de lei. A resolução é a mesma coisa que um regimento interno. Ela está no mesmo patamar do regimento interno desta casa, que foi aprovado e tramitado em caráter conforme resolução. Sim. Então, só para deixar claro a minha pergunta. Encaminhou como se tivesse encaminhado qualquer projeto de lei. Então não foi a minha resposta. Porque fez a uma pergunta que eu fiz... E a resolução foi a resposta. Isso, a resposta... Então, a pergunta que eu fiz foi uma pergunta como cidadão. E a resposta que eu tive é como se eu estivesse fazendo parte da casa. Não, aí com todo respeito eu não posso interpretar a forma subjetiva como quem te respondeu te entendeu que a resposta seria essa resolução. O que eu posso te falar é o seguinte, nós somos regrados, regulamentados por um regimento interno, que dá a vocês e dá a qualquer cidadão o direito de gravar, e também estão sendo, a partir da promulgação, publicação da resolução, as gravações. O que é oficial e o que é extraoficial. Mas qualquer do povo pode gravar, independente. Entendeu? Agora, se um juiz pedir a sua gravação e entender que essa gravação é válida, beleza. Mas ele não pode colocar como gravação de caráter oficial. Ele primeiro vem na casa e fala assim, tem a gravação? Tem uma gravação de caráter oficial? Essa gravação ela é posta em quanto tempo? Essa situação. Nós temos um setor que grava, nós temos um prazo para disponibilizar para todo o povo, entendeu? E nos meios de comunicação nós regulamentamos isso. Sim. Então, só para eu finalizar minha fala aqui, porque eu nem tenho esse direito, mas como foi autorizado aí, até agradeço. É o seguinte, porque a primeira pergunta que a gente fez no contexto geral foi, a gente pode? Mesmo eu já tinha lido o artigo 14, 1, 2 e 3,
eu já tinha lido, mas ainda eu queria ouvir de vocês. E a resposta que eu tive é, espera um pouquinho que eu vou te dar a resposta. Peraí. E aí, essa informação ainda não foi passada para os vereadores, porque antes eles barravam. Só foi, a partir de então, não barra mais. Inclusive, na última, quase que a gente foi barrado. Só que foi orientado que pode gravar. O que eu quero, onde eu quero chegar? A pergunta foi bem clara. Nós podemos gravar? Aí, no caso, o senhor presidente me respondeu, espera um pouquinho que a gente está criando uma lei disciplinar. E a resposta, logo em seguida, foi a resolução. Aí abre esse leque de dar dupla interpretação, onde se diz a lei vale, ou seja, essa resolução vale só para casa. Só que aí entra a minha dúvida, que ainda não foi sanada. Por que eu recebi isso como resposta? E por que ele só não respondeu assim, Gisele, já que você me perguntou aqui no meu particular, eu já vou até te responder aqui. Não, vocês estão liberados pelo regimento interno, artigo 14, entende? O seu questionamento, eu vou interpretar o seu questionamento. Sim. O seu questionamento é que você, como cidadão, não gostou da resposta. Sim, na verdade a resposta... Porque a resposta não atendeu, na verdade. Não me atendeu, não foi isso. O seu direito ele está sendo esclarecido. Sim, isso. Né? O seu direito, o seu objetivo maior é de pode gravar? Sim. Essa é a pergunta. E não teve resposta para ela. Porque eu não tive essa resposta. Não, assim, agora sim. Não houve impedimentos quando vocês estavam aqui para gravar. Uhum. E esse questionamento hoje está sanado. Sim. Eu entendo o seguinte: o seu questionamento de não ter gostado da resposta perdeu o objeto. Sim. Se perde o objeto a partir do momento que a gente esclarece. Aguarde a resolução, beleza, pode ter feito algo, nós vamos regulamentar. Pode haver estudos? Pode? Não pode? Às vezes a assessoria jurídica foi consultada. Uhum. Isso aí eu não vou entrar no mérito Sim. porque está com a assessoria. Mas a sua resposta, esse seu questionamento, eu acho que tem que ser sanado nesse momento. Se o senhor entende que houve algum prejuízo, que traga para a Câmara para a gente discutir. Não vejo que houve prejuízo. Não. Tendo em vista que, mesmo que houve apenas gravações nossas internas, ela foi disponibilizada. Sim. E no momento que foi gravado de forma extraoficial, não houve impedimento. E também não houve nenhuma API que gerou impedimentos, que gerou, às vezes, o boletim de ocorrência, que gerou alguma coisa que impediu algum cidadão ao acesso. Né? Acesso à informação também, a Câmara dá total acesso. Inclusive, se ninguém gravar, ela mesma grava e disponibiliza. Isso é um acesso à informação. O que eu acho que seria interessante, isso é uma opinião minha, isso é minha opinião, né? Deixa claro isso aqui, é que a pergunta da população, ela seja respondida de forma a que a população entenda. Não precisa nem trazer, obviamente, uma resposta ela vai vir com um parecer jurídico, né, geralmente. Mas, às vezes, é uma pergunta tão simples. Né? Eu fiz uma pergunta essa semana para o presidente, ele passou para outra pessoa me ligar. Eu acho que, por que não poderia conversar comigo? Entende? Então, Mas aí Geisiel. Geisiel, o senhor está entrando num âmbito subjetivo. Por que você está entrando subjetivo? Você está querendo obrigar um vereador a te responder. Não, muito. Às vezes por ele ser vereador. Ou também tirar dele o direito de buscar das assessorias, quando se trata de relação da Câmara, uma resposta formal. No entanto, eu não tirei. Muito pelo contrário, eu fui Mas para a formalidade. Assim, seu entendimento subjetivo. Não estou falando que você tirou. Sim. Não, porque, seu entendimento subjetivo. eu entendo, porque na verdade eu estava conversando até com um parceiro mesmo, a gente conversando no WhatsApp. Depois disso, como eu não tive resposta, aí eu fui para o lado formal. No entanto, a pergunta chegou, provavelmente já chegou para o senhor, alguma coisa assim. Mas só uma opinião de população, que a resposta seja pelo menos clara, baseado na lei de acesso à informação, que é direito nosso, que se eu pergunte algo, não precisa dar tanta volta. Já fala assim, olha, é isso. Entende? Algo que a população entenda. Então, você está interpretando uma resposta por você. Sim, porque o exemplo foi comigo, é isso. Mas outros podem interpretar que foi tranquilo. Não, sim. Então, são opiniões subjetivas e não cabe, com todo respeito ao entendimento do senhor, não cabe a Câmara interpretar de forma individualizada, tipo 3.000 cidadãos, da forma como
houve a resposta e da forma como ele entendeu o Sim, texto. e eu tenho todo o direito de entender, né? Assim, a Você tem questão todo o direito. isso. E aí E exatamente também isso. aquela resposta que o senhor não entendeu, o senhor tem o direito de trazer à Câmara e pedir explicação para fins de sanar aquela dúvida, se ainda persiste. Entendeu? É só esse esclarecimento técnico. A parte mais sensível. Agora a palavra para os vereadores está aberta. Eu quero falar, gente, como eu convidei vocês para o bate-papo nas comunidades, né, já tivemos no Alecrim, tivemos no Bonfim, e convidar vocês que domingo vai ter também lá na Estiva, 1h30 na associação. E aí, presidente, eu venho trazer, né, que é uma comunidade, os anseios da comunidade são alguns, né, para deixar aqui na Câmara, para todos nós vereadores possamos, né, correr atrás dos objetivos. Já entreguei lá no Executivo também, e hoje vou entregar do Alecrim, e na próxima reunião vou entregar já do Bonfim, tá? E tem um projeto de lei aqui também que o pessoal estava pedindo, lá para o Alecrim, que fosse analisado, estudado, né? Entregando na mão do presidente para... Foi projeto ou ele aqui? É um projeto de lei que eles mandaram. Da comunidade toda, que mandou? Projeto de lei? Não sei, mas... Está aqui, eu trouxe, está em estudo, né? Para você estudar. Projeto para ser analisado. Vai ser analisado depois formado oficialmente. Não, se for do interesse dos vereadores. Não, só para poder entender, um pré-projeto cairia nesse uma fiscalização. Porque é uma comunidade que está mandando. Então, isso não é uma coisa oficial. Para que a gente analise e ver se possa estar fazendo ou não. E fica o convite a todos vocês, e, né, como já foi falado, nas comunidades, você está indo, isso é um bate-papo para a gente estar mais perto da comunidade, de conversar com nossos, né, nossos amigos eleitores, e eu vou estar indo domingo, né, quiser ir junto também, está à disposição. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome, quero cumprimentar todos os colegas vereadores aqui, o nosso assessor parlamentar, doutor Marcos, também quero cumprimentar todos, né, presentes aqui. Senhor presidente, eu queria até que relatassem eu tive na prefeitura, uns 20 dias atrás, tive com a assessora Ludmila, perguntando a ela a respeito da manutenção das estradas, da manutenção das redes de abastecimento de água. Na verdade, eu tive uma conversa lá com ela em novembro, e ela me falou que em janeiro iria fazer um cronograma. E aí, passou janeiro, passou fevereiro, mês de março, conversei com ela, ela falou que tinha uma reunião com o secretariado, tinha várias questões em pauta. Tem a questão das estradas, questão das redes de água, né, tem muitas comunidades com material de água já guardado há mais de ano, e esse material, essa obra precisa ser feita. Então, começou no Alecrim ontem, né, eles, no cronograma deles, o primeiro local foi o Alecrim, começou ontem. Segundo Laivin, eles vão começar a fazer toda a rede do Alecrim, vai passar para uma próxima comunidade e vai fazer toda a rede da água, né, os reservatórios da água, as redes, onde o material já está para ser colocado. Outra questão que eu iria até pedir hoje um requerimento era a respeito da máquina de fazer bloquete. A gente sabe que tem uma máquina que foi doada aí da gestão passada, se não me engano, já tem uns 2 anos, mas e a população tem nos cobrado bastante, né, essa questão, a gente sabe que isso é fundamental, mas eu não vou fazer o requerimento que eu tive hoje com o secretário de obras, por sinal eles estavam ali
na rua, no Beco João de Tudinha, né? Que é aqui do lado da casa de Toninho, de Lara, vai ser feita ali uma escadaria. Eu estava lá até com o engenheiro, e eu parei, que eu tinha visto a máquina lá ontem, e aí fui perguntar sobre a fábrica de boquete. Né? Eu não sei se todos sabem, é um município nosso, que né, a gente teve a opção de sair da margem, hoje eles retornaram para a margem, que é o Sinja que tinha hoje. E aí o Clavinho me informou que a máquina de boquete vai ser instalada em breve, só que ela vai ter que passar por uma manutenção. Eles pediram ajuda lá no SIM, eles até indicaram uma empresa, parece, que vai ter que fazer uma manutenção nela. Por quê? Todos sabem que a máquina está muito tempo parada. Então, aquelas engrenagens, aquelas buchas, não sabe que situação que ela se encontra. Mas que ele até já fez contato com esse pessoal, está marcando agora breve, vai fazer uma manutenção nessa máquina e vai fazer a instalação dela. Então, é uma coisa que eu ia pedir hoje, requerimento, já não vou pedir, até falei para ele que eu ia citar aqui, perguntei se poderia, eu não pode citar lá, tem que encaminhar. Então eu queria, só que relatasse assim, O problema principal dessa máquina é 2 anos ao remanejamento. Foi 2 anos, até que uns 2 anos. Nós conseguimos essa máquina. Foi com água de Thiago. Tem 3 anos de procedimento, só tem o vereador. Tem mais 2 anos para curar. hoje a gente entende que de fato tem que passar por essa manutenção da instalação, né? Eu acho que inclusive parece que você viu a espinha dela para já estar toda forte? Exatamente. O próprio vereador, porque o embuchamento tem validade. Então ali, todas aquelas borrachas ali, eu creio que tem que trocar tudo, entendeu? Mesmo que não foi usado, mas acho que venceu, se for, uma coisa vai puxar a outra, vai estragar mais peças. Agora, eu chego assim, hoje com o Clavinho, hoje não, já tem mais dias, entendeu? Eles estavam comprando ainda do Cascai, que eles estavam comprando, sabe como é que é isso? Então vai ser outro passo. Depois que ela estiver instalada, tem que montar a questão, né, do material. Mas o primeiro passo é essa, né? Torcer para que faça rápido, porque Eu falei com não ele há lá mês, no. o segundo mandato já passou, né? Então a gente torce que monte essa fábrica logo, começa de fato a produzir os bloquetes, até para manutenção da rua, né? Igual o caminhão do Parque 2, eles têm que olhar se pode puxar, não sei se pode ou não, entendeu? Eles conseguem pegar material barato. Como sabe isso, né? Está precisando, tem muita coisa que precisa de sair. Ô, presidente, quero dar aqui consciência para mim aí, como se eu tivesse. Que ontem eu estive no gabinete do deputado, agradecer também, que foi pago semana passada, eu acho, foi quem pagou lá, os 200 mil para os equipamentos da fisioterapia, que foi da gestão passada e saiu agora. Só agradecer que agora tem conta aí agora, 200 mil Para fisioterapia? para fisioterapia, para compra de equipamentos. Já está em conta já. 200 mil. Agradecer o deputado federal Júnior Amaral. Eu estava com deixa registrado. Infelizmente, o equipamento dele hoje está cansado, está tudo. Na verdade, não foi 200 não, foi 199.950. Falta R$50. Vou colocar essa aqui é o 199.950? Pode. Pode. Ele está em conta, né? Ele Não está dá em conta. contrapartida. Senão vai falar que você está mentindo. Se eu não estou mentindo para R$50, vai falar. Kira, eu ia falar o seguinte, a mesma coisa daquela demanda é a mesma que o Cláudio está falando aí, que Israel está falando, a dificuldade que a gente tem, talvez você não tenha, mas exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande de respostas, inclusive constar em ata aí sobre o requerimento que eu fiz, e até hoje eu não vi a resposta, sobre as máquinas do PAC, né? E aí, exemplo, nós não votamos, depois o assessor falou que não tem que ser votado, então, se eles não enviaram, porque nós não assinamos, que na próxima reunião a gente
eu vou fazer o pedido de novo e aí quem quiser assinar assina para a gente saber qual a destinação, né? Como que funcionam os veículos e as máquinas. Aquela verde lá na... Eu não sei se está funcionando o CNDS. Nem sei se está funcionando não. Se ele estiver funcionando, eles têm a lei, tudo aquilo que regulamenta isso, tabela, quanto custa a hora, nos que pode, o que não pode trabalhar essas máquinas, tudo isso. Inclusive, quem determina isso não é nem só o executivo, o CNDS. Como às vezes o CNDS está inativo, aí a prefeitura tem uma posse. Tem uma conta. No requerimento também constava sobre os critérios, né? De fila, né? Todos os critérios, né? Inclusive na época que eu trabalhava, ela fazia o quê? Era por sorteio, né? Sorteava a primeira comunidade, já avisava, vai funcionar no sentido horário ou anti-horário? No sentido horário. Essa comunidade, né? Entendeu? Começando em tal comunidade, sorteava era ali. Teve um ano que eu fui o último, já não servia nem mais, até passar no prazo do Candir, uma das máquinas fundamentais. Se está em lei, beleza, né? Tem um regulamento. Agora, duro é quem não tiver. O caminhão do parque não pode prestar serviço para perito urbano, só em caso excepcional. Para a prefeitura, sim, em caso excepcional pode. Sim. Se eu sempre olhei na zona urbana, eu quero serviço da máquina do parque, não pode. Ela é especialmente para a agricultura familiar, tem que prestar serviço preferencialmente para a zona rural. É Se justamente. não tiver nenhuma demanda mais alta, e a prefeitura precisar dessa aqui, ele pode usar. É justamente isso, Zé. Eu estou precisando, sabe por quê? Que eu possa fiscalizar de forma correta e que seja atendido toda a comunidade sem distinção nenhuma. Né? Não, até que não tinha, não. Eu mesmo tinha uma vez que a máquina trabalhou lá no vizinho, me saltou, foi fazer lá no outro município, inclusive. Mas isso aí também é outra coisa Saltou que e gera foi lá. um Depois gasto, foi né? no fim do mandado do prefeito, eu tive que ir lá receber o dinheiro. Se eles não fizeram para mim, tiveram meu dinheiro de volta. Não, é na sequência. Eu falei, mentira. Vocês me saltaram. Vocês foram atender o cidadão, inclusive até do lado de lá da divisa, porque era do lado do prefeito, e eu fui para trás. Pessoal, manda a palavra. Olha, vereador, respondendo você, não é que eu tenho facilidade de chegar e resolver as coisas todas, não. Eu nem falei, nem foi sobre isso aquela hora. Não foi isso que eu falei. Eu falei que eu não gosto da maneira que é colocada as coisas aqui, nem é nem reunião. Por isso que eu disse. Agora, aquilo que eu pedi a semana passada, não foi uma reunião, né? Não foi semana passada. Que eu pedi o negócio das estradas do Rio das Terras, já está sendo resolvido. Então eu não posso falar que eu chego lá, peço e não resolvi. E também não foi isso que eu disse para você, não. Não foi essa a intenção, não. Não, a intenção que eu entendi foi o seguinte, que a gente pode, né? A gente não, até as pessoas podem estar chegando para eles e conversar diretamente com eles, correto? Não foi assim. Eu coloquei para você que eu não gosto da maneira, Israel ouviu a conversa aqui, né, Israel, aquela hora que ele veio. Eu não gosto da maneira que é colocar. Eu falei não foi nem reunião, Não, sim. Mas você gosta da reunião, aí por isso que eu estou. Não, mas é bom a gente discutir em reunião, até para as pessoas também ficarem sabendo, porque o que acontece? Exemplo, eu mandei para a secretária pedindo para saber qual o horário de atendimento no Alecrim. Simplesmente isso, qual os dias e horário. Isso é uma coisa que eu preciso fazer um ofício? Não, ela podia estar me respondendo da mesma forma, e não foi. Então, exemplo, a discussão, né, a conversa nossa anterior, foi justamente por causa dessas coisinhas. Igual Israel falou que ele teve um pedido lá, né, Israel, que ficou foi tempo lá e até hoje não foi. Então, assim, isso já aconteceu com vários. E o que eu quero, que eu expus, é o seguinte, que a gente se una para ir no executivo e converse para quê? Para que essas coisas se tornem mais fáceis para todos nós. Mas isso eu concordo, foi o que eu coloquei para você. É melhor vir aqui conversar e a gente ir até lá para tentar resolver as coisas. A conversa foi assim. Mas eu acho que a melhor forma para
chegarmos juntos no objetivo, é como nós já conversamos aqui, né? Oficializar as perguntas, né? Porque as respostas não vão oficializadas. A partir do momento que você manda no meu WhatsApp, né? Estou fazendo um adendo. Eu não tenho certa obrigação de estar respondendo. Respondo se eu quiser. Né? Mas através do ofício, correto, doutor? Através do ofício tem um prazo de 15 dias para a resposta. Na verdade, é o requerimento, porque se a gente transformar em ofício. Mas seja oficializado em nome da Câmara. Isso, mas se a gente já levar em requerimento, né? Ele tem a obrigação de responder. Se não. Se for ofício, meu amigo, eu tenho um testemunho aqui lá de Tranquileiro. Acho que de mil, na época da gestão passada, ele acho que respondeu. Não vai ficar do mesmo jeito do WhatsApp, né? Vereadora, eles até tomaram uma opinião comigo hoje, entendeu? Ficou a turma toda sentada, vai ou não vai, faz ou não faz, o operador, eu acho que não vai ter muito chuva, não sei. Aí quando foi 10 horas resolveram e voltou para quebrar. Eu tenho dor que nesse. Não adianta mexer nas estradas com chuva. Se eu tivesse no comando, enquanto eu não sentisse, não precisa ninguém ligar, nem vereador, nem comunidade, porque não adianta. Eu sei que eu passei hoje, e estou passando, que eu rodo um carro todo dia. E quanto mais mexe, pior fica. 10 horas passam que foi. O serviço até anda nessa placar de chuva, ele está mantendo todo mundo. Eu vi um asfalto lindo, maravilhoso. Mas vai lá agora e olha o que aconteceu. Vê se passa alguém na pé. Mas Não, contando, o Galinho falou assim, olha, eu não quero ninguém ter um feriado, não. Pô, tem um carro tô lá, está acontecendo. Tudo bem, eles atenderam, eu gostei do serviço. Está 100%. Portanto, na Paraná, pediu mais não sei quantos caminhões. Aí nós, o negócio que parar, ela pediu tantos caminhões para as caras. E nós vamos andar. E mandou. Aí virou o que? Pois é, mas a intenção era aquela questão, não tem uns ramos, umas árvores que caem da estrada, que estavam atrapalhando. O objetivo maior era esse. Não adianta mexer. Na estrada do Rio das Pedras. Eu tô falando Todas as estradas. Eu disse agora, você deve ter visto, eu disse desse escorado na valeta. Se patrolar, vou parar na onda, não tem como você rodar. Mas isso é fácil. O serviço de meteorologia sempre acerta quando não é. Então, você viu para cada ponte que está acontecendo agora de tarde? Hoje estava marcando 18, alguma coisa de chuva. Pessoal, só cortando a palavra aí, porque o padre vai estar chegando agora 8 horas, com o nosso mandato. Para Marta, você quer? Eu estava chegando agora. Não, se quiser falar, pode falar. Pode falar, se quiser. Tranquilo, presidente. Estou encerrando a sessão. Tá. Não, depois vai. Vai lá? Hoje não? Vai, encerrou a sessão para dar ata e aprovação. Tá, então. A Quarta reunião. Ata da quarta reunião ordinária municipal ano 2025. Aos 15 dias do mês de abril do ano 2025, às 19 horas, no plenário Maria Edna Pires, da Câmara Municipal, situado à Rua do Progresso, número 214, bairro 5, São Gonçalo de Preto, Minas Gerais, ocorreu a quarta reunião. Quarta reunião ordinária, legislatura 2025-2028 e biênio 2025-2026, com a presença dos vereadores, conforme consta no livro de chamada de reuniões. Reunião consta com a presença do assessor parlamentar, Dr. Marcos Antônio Santos, ausente do assessor jurídico, Dr. Fernando Alcide Sena, por motivo de doença. Feita a oração de costume, o ilustre presidente determinou a abertura da sessão e solicita a leitura da pauta. A contínuo registrou que nesta reunião não há proposições a serem discutidas. Nada mais a discutir, em cumprimento ao regimento interno, o ilustre presidente concedeu a palavra à senhora Guilhermina da Conceição Guiar, que solicitou no dia 11 de abril o uso da palavra na tribuna popular para a quarta reunião ordinária, com o fim de prestar esclarecimento dos vereadores sobre os requerimentos protocolados na Secretaria de Casa, contestação à resolução legislativa número 37 de 2005, e pedido de justificativo legal e regimental para tais restrições e para a ausência de publicidade na tramitação da referida resolução, requerimento de esclarecimento sobre discussões prévias de projetos de lei,
por vezes realizados sem o devido debate público nas sessões oficiais. Dada a palavra aos vereadores para a manifestação livre, o vereador Pablo F. da Silva Santos explanou sobre reuniões realizadas nas comunidades rurais, exaltando sua importância, convidando a todos para participarem das próximas a serem realizadas. Ainda requeriu o registro em ata que seu requerimento sobre as máquinas do PAC ainda não foi respondido. Seguindo, o vereador Cláudio Rosário Rodrigues, em sua manifestação, solicitando que fosse registrado na ata sobre a manutenção das estradas e da rede sobre a manutenção das estradas e da rede de abastecimento de água, sem que o Executivo Municipal se comprometeu à época de fazer um cronograma das realizações dessas obras, sendo que se iniciou na data de 14 de 4 de 2005 na comunidade Oletrina, sendo que será dada continuidade em outras comunidades. Foi ainda explanado pelo vereador que iria fazer um requerimento sobre a fábrica de bloquete, informado que a máquina de bloquete será instalada assim que seja feita a sua manutenção, sendo feito contato com uma empresa especializada, e assim que feita a manutenção será a máquina instalada, motivo pelo qual deixou de fazer o requerimento ao Executivo Municipal. Certo? Certo. Ele pode deixar eu fazer o requerimento ao Executivo Municipal. Em manifestação, o vereador Jair Alves da Silva Filho informou que no dia de ontem, foi no gabinete de deputado federal, no dia de ontem, no dia 14 de abril de 2025, foi no gabinete do deputado federal Júnior Amaral, do PL, informando que foi paga a emenda parlamentar no valor de R$ 199.960, objetivando a aquisição de equipamentos para fisioterapia. Certo, vereador? Certo. Nada mais sendo requerido, e em cumprimento do regime interno, o vice-presidente encerrou a sessão. O conteúdo dessa reunião se encontra na íntegra gravado em arquivo de vídeo e áudio. Por esse motivo, o presidente segue o direito de uso da imagem. A ata, depois de lida, se aprovada, será assinada por todos, no qual São Gonçalo do Preto, 15 de abril de 2025. Eu vou só dar uma relida antes de colocar para aprovação. A briga do deputado ontem, o deputado queria ver o Romano. Aí ele pediu mais 100 mil, eu pago 100 mil. Se conseguir foi lá. Esse foi o primeiro ano. É uma maquinária que pode rodar mais que a outra. Não tem nada, cara. Eu ponho uma chuva desse, põe um sol, põe um sol.
assim, que você tem que trocar, porque ficou. Esse não funcionou. Segundo aquele, o amiguinho lá, Carlos Miguel, aquele projetinho, esse motor dessa faca, não pode dar um pouquinho, ele falou comigo lá, ele foi esse motor. Eu não estou fazendo de nada, estou fazendo nada. Sempre conversando. Aquele caminhão que vai para o caminhão que está na porta lá em frente. O caminhão está ali, você para mim pega bom. Não, Fala na fábrica, essa verba. não, do 10? Não, falando de caminhão, aquilo lá é propriedade dos outros. Do carro. Não, diz que eu ia. Não, quem pode autorizar, você pode falar, você me desculpa. Comentário? Pode. Pode fazer comentário também? Fala agora que tipo da máquina aí, o aparelho raio-x também nunca foi montado, né? O sistema. Meu raio-x foi montado. Tá Foi? Tá montado? Mas tá faltando o Foi montado e... O velho? O velho ou outro? O meio só teve como assim? Não, é que faltava uma peça, ela não achou uma peça até dizem que Ué, não é, a questão não é essa. O raio-x foi montado na minha gestão como secretário. Tá funcionando? Ele funciona normalmente. Só que o que acontece? Quando eu saí e outra pessoa assumiu, né, eu deixei colocado que eu tinha que fazer outro padrão, porque a energia do hospital não suporta, né, porque tem um setor de odontologia, setor de laboratório, triagem, elétrica, e puxa muita luz. Então, foi determinado o secretário de administração, se eu não me engano, é o Wagner, o secretário de administração, essa responsabilidade, né, de conduzir com engenheiros, né, da parte afins para fazer essa eletricidade. Então, até então, não foi feito. Não, mas se for algum caso de urgência, não é recomendado por quem forneceu o laudo, está fazendo, mas se ligar ele funciona. Tanto é que a pessoa responsável às vezes vai lá e dá uma ligadinha. Quando ele chegou, Tem um processo seletivo, não atua, né? Mas que é a Lucinéia. É a especialidade. Ô vereador, o engenheiro que você viu hoje acompanhando ali, é o mesmo, aquele engenheiro do antigo? Não, é que ele é outro? O João.